Preconceito linguístico. Do que se trata e como combatê-lo dentro e fora da sala de aula. O relato de educadores e educomunicadores sobre o assunto. E, para concluir, a opinião e a tentativa de introdução da educomunicação no município da cidade de Toritama pelo ex-secretário de Educação da cidade. E para darmos início, começaremos com o relato da professora Adivanilza Santos da Silva Nascimento, prosseguiremos com o relato da professora Fátima Nascimento e encerraremos a primeira parte com o Na sala de aula não existe preconceito, porque os alunos no dia a dia têm a maneira deles falarem em casa, eles escutam em casa, escutam na rua e às vezes chegam na sala de aula fazendo algum comentário. Eu aproveito esse comentário deles e dou uma aula mostrando a ele que nem sempre a maneira que eles falam é errado. E mostrar a ele a fala formal, o tradicional da gramática, mostrar a eles que essa é a maneira correta de falar em determinados locais. Agora, no dia a dia deles, quando eles estão entre os coleguinhas, quando eles estão entre os colegas, não é preciso estar aquela fala formal, porque nem todo lugar é preciso eles falarem daquela maneira. E na sala de aula, no dia a dia, sim, eles precisam aprender o que é correto para ser usado no futuro deles. Bem, falar sobre preconceito linguístico é vamos dizer assim, é uma síntese do que é o Brasil e a região onde a gente vive. Veja mesmo, nós vivemos em um país em que sempre houve uma mistura de raças, mistura de religiões, mistura de sociedades. E essas sociedades, elas se espalharam por toda a região do Brasil e criaram os seus próprios conceitos linguísticos, que muitas vezes não são entendidos, na maioria das vezes, são muitas vezes até ridicularizados, porque como não se tem uma visão maior, já que nosso país é um país muito grande, muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que têm uma forma de falar que nós achamos estranhas, não conhecendo bem, às vezes até ignoramos as suas raízes. Então veja, esse preconceito ele parte do princípio de que as pessoas não respeitam o outro como deveria ser. Não respeitam o outro como deveria ser. E isso gera uma interferência dentro dos padrões gramaticais que são dados dentro da escola. Muitas vezes se querendo formar modelos de gramática, formar modelos de um português autêntico e que existe como se fosse uma regra máxima e básica e que a gente sabe que não é bem assim. Então veja, essas religiões, essas culturas, né, a pluralidade cultural, ela gera uma quantidade enorme de palavras que muitas vezes são desconhecidas e não são respeitadas. Então, na escola, já que é um ambiente aberto a todas as sociedades, de todo tipo de pessoas, de todas as raças, de todas as religiões, de todas as etnias e também de todas as religiões, muitas vezes, no começo, gera algum tumulto, algumas pessoas ficam sem entender direito o que o outro às vezes usa, algumas palavras que usa, mas aos poucos isso vai se adaptando à região em que o aluno chega. Então, de repente, o professor tem que trabalhar esses conceitos gramaticais regionais e adaptá-los à sala de aula, levando a entender que, por sermos um país rico em cultura, nós também temos que ser ricos em entendimento, de respeitar diferenças e vivenciar num ambiente social de forma que todos se sintam em casa, esteja aonde estiver. O preconceito linguístico é quando não se aceita a maneira de o outro falar, certo? Então isso nós conhecemos como preconceito linguístico. Tem um livro, por exemplo, que eu li quando eu fiz a minha faculdade, de Marcos Banho, que ele aborda esse tema. Existem várias maneiras de falar,
né? E o preconceito linguístico ele vai da maneira regional e também de forma estadual, né? Por exemplo, uma comparação Pernambuco, São Paulo. Nós vemos que lá eles falam de uma maneira, nós aqui falamos de outra. E muitas vezes há um preconceito em relação ao nordestino, que fala arrastado e assim sucessivamente. Então, o que eu faço? Eu mostro, né? Eu mostro isso aos estudantes e faço com que eles entendam que nós falamos de uma maneira, mas de acordo com a norma culta, a gente deve escrever de outra maneira, porque eles precisam entender. Muitas vezes o nosso estudante, ele escreve da maneira que ele fala. Então, eu procuro mostrar nas minhas aulas isso a ele, sem fazer com que ele se sinta reprimido ou ele se sinta, de certa maneira, um preconceito meu ou da escola para com a maneira com que ele fala. Então, essa é a melhor maneira de combater e de analisar essa questão, sempre visualizando e respeitando a maneira de falar, porque se nós olharmos através da linguagem regional, nós vemos muitos profissionais da educação e outros meios que falam de maneira que considera-se como errada, certo? Então, não é justo que o nosso alunado, seja da cidade ou seja da zona rural, não se admita um preconceito em relação à maneira que ele fala. Para prosseguir e encerrarmos, assistiremos o relato de Anderson Nunes da Silva, ex-secretário da Educação da cidade de Toritama, falando um pouco sobre a sua tentativa de introduzir a educomunicação no município durante sua gestão, que foi de 2008 a 2012. O preconceito linguístico é uma constante no dia a dia da educação, né, que eu percebi na minha prática enquanto professor e percebo ainda hoje no dia a dia. Fruto da cultura de cada ser humano. Então, muitas vezes, o que nós professores recriminamos no aluno enquanto forma de falar errado, que nós julgamos enquanto forma de falar errado, talvez seja fruto da sua socialização primária, do que ele foi educado de valores enquanto família. Então, foi passado no dia a dia dos pais, na sua socialização primária, ele traz para a escola enquanto uma socialização secundária, e nós professores não sabemos compreender este momento do estudante, do aluno, e o recriminamos. Quando a gente recrimina ele sem mostrar porquê, sem procurar compreender ou mostrar a ele que existe outra forma de escrever, outra forma de falar, de uma forma sutil, que faça com que ele próprio descubra isso, né, torna-se traumatizante para o aluno. Muitas vezes o professor, ao perceber um aluno falando de uma forma errada, ele age de uma forma intransigente e termina bloqueando o aluno, fazendo com que o aluno não tenha condição de perceber, né, aquela situação e agir de forma diferente. Porque para o aluno ele não está falando errado. O aluno aprendeu na sua casa dessa forma, ele percebe os familiares falando dessa forma, ele percebe seus vizinhos falando dessa forma, então ele fala da forma natural que ele aprendeu. Nós, enquanto escola, temos uma outra cultura, no sentido de que falamos o português culto, dito culto. Então, ao recriminar o aluno, nós estamos tomando uma atitude, né, como a questão foi proposta, preconceituosa, porque se estamos aqui para socializá-lo, então nossa conduta seria servir de ponte para que ele percebesse que existe uma outra forma de falar, que a forma que ele fala não é errada, né, porque ele consegue se comunicar, e comunicação é fundamental, mas que existe uma norma e um padrão culto, e nós, enquanto escola, estamos aqui para trabalhar isto. Então, durante minha prática enquanto educador, eu procurei propiciar o aluno a visualizar essa situação. Então, falar, às vezes, é difícil e torna-se chato. Então, eu procurei introduzir nas minhas aulas o uso de mídias. Eu usava diariamente a questão de vídeos, a questão de música, a questão de jornal. Então, através de visualização, de visualizar um filme, de visualizar uma notícia de jornal ou de ouvir uma música, a gente poderia procurar compreender que existem diferentes formas de se comunicar, mas o que é importante é que se comunique, né? E a escola, nós, enquanto educadores, temos uma missão, né, de tratar a questão do padrão culto da linguagem, mas que não devemos nunca desvalorizar os nossos estudantes e o que eles trazem de bagagem, né, os seus conhecimentos prévios.
Na minha passagem pela Secretaria de Educação, não podia ser diferente, porque eu acreditava enquanto educador, eu tinha que tentar também dialogar com meus colegas, com meus pares. Então, incentivamos a adoção de laboratórios de informática nas escolas da rede. Foram criados 6 laboratórios de informática na minha gestão. Também trabalhamos a questão do incentivo à aquisição de TVs e aparelhos de DVDs para as escolas, também adquirimos para as escolas da rede. Além disso, o TV e o DVD sem uma orientação não teria futuro, então a gente teve formações para o uso disso e também adquirimos mídias, todas elas educativas e que iriam dar suporte ao trabalho pedagógico dos professores. No final do trabalho, aprovamos um projeto junto ao MEC para a aquisição de lousas digitais para todas as escolas da rede. Esse projeto ele foi aprovado, o recurso ficou nas contas do município, só que houve a descontinuidade da gestão e aí a próxima gestão vai dar continuidade desse processo. Mas são exemplos de situações ou de ferramentas que o professor pode trabalhar para combater o preconceito linguístico no dia a dia. Para concluir, lerei um trecho do livro Preconceito Linguístico, de Marcos Barney. O preconceito linguístico está ligado, em boa medida, à confusão que foi criada no curso da história entre a língua e a gramática normativa. Mas para concluir, eu deixo a frase minha. Nós vivemos em um país rico em cultura e diversidade. Precisamos aprender a lidar com as diferenças. Afinal, o preconceito não nos levará a lugar nenhum.